amigos! Tudo bem? Como vocês estão? Então, gente, hoje eu tô aqui depois de muito tempo. Inclusive, oi, como vai, gente? Tá, eu sei que faz muito tempo que eu não venho aqui, mas eu tô aqui, né? Então, assim, história da minha vida, que aconteceram muitas coisas durante todo esse tempo, foi um processo gigantesco que ainda estamos no processo. Mas enfim, eu vou gravar um vídeo depois sobre tudo que tá acontecendo, mas no mais assim, tá tudo bem, tudo na paz de Jesus, tá tudo ótimo. E é isso, vamos seguindo e depois as coisas vão ficando mais claras, eu acho, e vão ficando mais tranquilas de entender. Tá, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês algo que tem falado muito ao meu coração. A gente vai lá pra Mateus 14, do 22 ao 29, mais ou menos. E aí, assim, pega aí a sua Bíblia ou anota pra você ler depois, porque vamos focar em apenas algumas partes. O contexto, assim, geral, é que Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Com os discípulos, eles estavam lá com ele, e aí Jesus foi orar em um monte e eles iam passar pro outro lado do lago. Aí, ok. Aí, os discípulos estavam indo e aí era madrugada. E começou uma tempestade. Tava tudo, tipo... O vento tava soprando contra eles e eles estavam muito apavorados e com medo. E aí Jesus foi encontrar eles andando sobre as águas. Tipo, Jesus tava andando sobre as águas. Aí os discípulos ficaram muito assustados, porque, poxa, tinha alguém andando sobre as águas. Aí eles ficaram tipo assim, gente, é um fantasma. E eles começaram a gritar, desesperados. Aí Jesus falou assim, gente, calma, tá tudo bem, sou eu. Aí Pedro pegou e falou assim, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir até aí pra te encontrar. Aí Jesus falou assim, vem. Aí eu acredito que, tipo, vamos pausar aqui. Nesse momento eu acredito que Pedro ficou com muito medo, tipo, muito medo, porque Jesus falou assim, vem. E ele tava andando sobre as águas, ele tava, tipo, literalmente, gente, em cima da água, tipo, andando, sabe? E aí eu acredito que Pedro deve ter ficado muito assustado, tipo, tá. E tinha muita coisa, então tava acontecendo uma tempestade e ele provavelmente tava apavorado. Mas ele decidiu confiar, sabe? Ele decidiu confiar e ele olhou pra Jesus. Ele fixou em Jesus e pegou toda a fé que ele tinha, eu acredito. E foi, gente, ele lançou os pés dele sobre a água, sabe? Ele foi encontrar Jesus. E eu acredito que muitas coisas da nossa vida, elas são assim, sabe? Todas as circunstâncias, elas dizem pra gente que, tipo assim, que não vai dar, tipo, tempestade e medo, e o vento soprando contra o barco. Só que a gente tem muitas vezes nas nossas vidas que a gente precisa fixar os nossos olhos em Jesus e nas palavras que ele fala pra gente, sabe? Porque ali naquele momento, Jesus falou pra Pedro, sabe? Falou, tipo assim, Pedro, vem me encontrar. E Pedro foi. Ele foi e assim, às vezes nas nossas vidas isso acontece também. A gente tem muito medo, as circunstâncias estão todas contrárias e a gente acha que não vai dar certo. Só que Jesus tá lá e tá falando uma palavra de esperança pra gente, sabe? Tá falando algo que vai nos ajudar e era o que tava acontecendo ali naquele momento. E Pedro foi e depois ele afundou enfim, mas ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. A Bíblia é muito clara quando ela fala que quando Pedro começou a sentir a força do vento, ele teve medo e ele afundou. E assim, às vezes o medo é um dos nossos piores inimigos, porque a gente tem medo e o medo, ele anula completamente tudo que, tipo assim, o Pedro tava lá com uma estrutura firmada, tipo, não, tô confiando em Jesus, tô olhando pra Jesus e vai dar tudo certo. E aí, quando ele sentiu medo, toda essa confiança, tipo, foi embora. E aí ele duvidou, e aí a fé dele foi por água abaixo e ele afundou. Só que depois Jesus salvou ele, e vocês podem conferir lá depois o que acontece, que é uma história muito boa. Mas aí, enfim, Pedro teve medo, sabe? E é normal a gente ter medo, porque nós somos seres humanos. Só que a gente não pode deixar que o medo controle a gente e o medo tire os nossos olhos, sabe? As nossas expectativas de Jesus. As nossas expectativas e toda a nossa força, a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, sabe? Porque Jesus diz coisas muito boas sobre a gente. Ele diz que era pra gente não ter medo, porque a gente ia ter aflição, só que ele venceu o mundo, então a gente também ia vencer. E ele diz que a gente ia ter o Espírito Santo pra ajudar a gente em todos os momentos. Então, assim, esse passo de lançar os pés sobre as águas mostrou muito que Pedro confiava em Jesus. Ele confiava nas palavras que Jesus dizia pra ele. Então, isso eu achei um exemplo muito grande, assim, porque a gente tem que confiar nas palavras de Jesus pra gente. A gente precisa confiar no que Jesus tem dito pra gente. A gente precisa confiar
Jesus, sabe? Em quem ele é. No momento, sabe? A fé de Pedro permitiu ele lançar os pés sobre as águas e ir ao encontro de Jesus. E achar Jesus, sabe? Tipo, ir lá e, enfim, ele ia encontrar Jesus. Então, às vezes, falta um pouquinho dessa coragem, sabe, na gente. Pra vencer as coisas do dia a dia, pra vencer os nossos medos, pra vencer, muitas vezes, alguma dificuldade, ou até mesmo pra encontrar, pra ir mais profundo no nosso relacionamento com Jesus, sabe? Porque, às vezes, realmente é muito difícil, só que Jesus fala coisas muito boas sobre a gente, sabe? Fala que nós todos que confessamos Ele, sabe? Como o nosso único e suficiente Salvador, como o Senhor das nossas vidas. Que nós somos fortes, nós somos salvos, nós somos livres do jugo do pecado, nós somos filhos, nós somos amados, somos amigos de Deus. Então, assim, a gente pode mergulhar mais fundo pra encontrar Jesus, a gente pode segurar nas mãos dele e se agarrar na palavra que é verdadeira pra vencer as nossas dificuldades, as nossas adversidades. E mergulhar mais fundo no nosso relacionamento com Jesus, sabe? Mergulhar mais fundo pra encontrar Ele, porque lá em Jeremias 29:13 fala, tipo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E Pedro, ele deu um passo de fé pra ir até Jesus. Então talvez a gente precise dar esse passo de fé pra mergulhar mais fundo, pra encontrar Jesus mesmo, sabe? Tipo, talvez novamente, talvez pela primeira vez, eu não sei qual é o seu contexto, mas Jesus tem um convite pra todo mundo, sabe? Que é vem apesar dos seus medos, vem apesar das suas inseguranças, vem apesar dos seus problemas, vem apesar dos seus pecados, porque nós somos pecadores, sabe? Só que Jesus morreu na cruz e ele entregou a vida dele justamente para que a gente pudesse se aproximar do Pai. Mesmo pecador, mesmo cansado, mesmo com medo, porque Jesus, ele não vai julgar a gente, ele vai cuidar da gente e ele vai sarar a gente, ele vai ajudar a gente. Então, assim, o convite do Senhor pra você todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, nunca se esqueça disso. O convite é vem, lance os seus pés sobre as águas, não tenha medo, deixa o seu medo de lado e vem me encontrar, porque Jesus, ele é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas, então ele nos ama, então o convite dele é vem. Falou muito ao meu coração e eu espero que tenha falado no seu também de alguma forma. E durante essa semana, sabe, pare pra ouvir o que Jesus tem falado sobre você. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Não esqueçam de deixar o seu gostei e talvez enviar para algum amigo seu. Enfim, galera, é isso. Até a próxima. Tchau!